Pronto. E aí, pessoal, boa tarde. Sejam aí todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. Então, boa tarde aí para todos. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para vocês. E faz tempo que eu não faço isso. Então, deixa eu ver aqui quem está presente comigo na chamada. Calma aí. Peraí. Então, boa tarde aí para o Denisa, Bruno, Dimona, Manuel, Flávio, Jorge, Natália e Vinícius. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa disciplina. E aí, nesta tarde aqui, bem quente, de terça-feira, inclusive eu estou derretendo aqui no meu quarto, estamos reunidos aqui para falar sobre uma coisa bem interessante que o mercado aí de desenvolvimento de software existe de vocês. Existem algumas abordagens assim voltadas para o desenvolvimento de software que garantem um desenvolvimento mais dinâmico, assim eu diria, e traz outra série de benefícios aí para um projeto de software. E aí uma dessas abordagens que eu vou falar aqui nesse momento é o Design Thinking. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre esse termo. Temos também outro bem interessante, serão duas aulas, certo? Duas abordagens aí que eu vou falar, que são o Design Thinking e o Design Sprint. Então, possa ser que vocês, na vivência futura, se deparem com exigências aí das empresas contratantes em relação ao conhecimento dessas abordagens, o Design Thinking, o Design Sprint. Então, para garantir que vocês já terão aí o conhecimento inicial, não tem como eu me aprofundar sem fugir um pouco do escopo dessa disciplina, pelo menos a nível inicial, no escopo assim superficial, vou falar aqui sobre o Design Thinking. Próxima aula falo sobre o Design Sprint e vocês entenderão, conhecerão que massa essas duas abordagens e quais são as vantagens que elas trazem para o desenvolvimento de software e principalmente para a área na qual nós estamos aqui discutindo nessa disciplina, que é a área de projeto e design de interfaces, a UX e a experiência de usuário, enfim, certo? Então é isso aqui o que eu vou falar para vocês. Beleza? Então vamos ver aqui alguns pontos iniciais que trazem aí uma breve introdução dessa temática, certo? Então, sabemos que o nosso design, segundo o que nós vimos até o momento no escopo da nossa disciplina, ela vai transformar um briefing, que é meio que um planejamento. Isso que vocês vão fazer no nosso milestone é, querendo ou não, meio que um briefing. Vocês estão fazendo aí um planejamento de uma grande ideia que vocês irão tocar para frente, certo? Então, o design vai transformar esse planejamento ou a solicitação de um produto em uma solução de design, certo? É isso que o design faz. Temos algo a ser feito, a ser meio que desenhado, assim, digamos. Então, é através do design que vamos fazer aí o desenho dessa interface, dessa ideia aí que rege um grande produto de software, assim, digamos, certo? Então, o nosso briefing aí é um conjunto de informações que é passado em reunião para o desenvolvimento de um trabalho, e aí vocês já deduzem que isso é um planejamento, é algo que tem que ser feito. O que vocês estão fazendo referência, o que vocês irão fazer no milestone, que eu acabei de explicar há pouco tempo, nada mais é do que algo que vocês iriam apresentar em uma das inúmeras mesmo, porque são várias, em uma das inúmeras reuniões que vocês terão aí com outros membros da equipe de desenvolvimento de software, pensando em um projeto de software aí real. Beleza? Então, o nosso briefing, para que vocês já fiquem em mente, vai ser o nosso conjuntinho de informações que a gente vai passando em reunião. E esse nosso conjuntinho de informações nada mais é do que um dos planejamentos que a gente vai fazendo aqui para o nosso projetinho, certo? O desenvolvimento do design também envolve um alto grau de criatividade, mas de maneira controlada e direcionada para o processo. Ou seja, vocês estão livres mesmo para serem criativos e buscarem as formas mais inovadoras, mais criativas, assim, digamos, para desenhar uma interface. Entretanto, você não tem total grau de liberdade, porque as coisas elas precisam ser um pouco
um pouco não, precisam ser controladas e direcionadas para o processo. Você não pode fugir do escopo do que você aí está fazendo. Você quer trazer algo que seja tão inovador que fuja aí da temática do trabalho, então calma aí, vai ter alguém aí para te frear e impedir que você fuja do propósito que está sendo buscado nesse projeto, certo? Então, a meta do que, o que a gente objetiva é a produção de uma solução prática e viável para o usuário. É isso que o design sempre busca alcançar, desenhar a nossa interface de modo que ela seja viável e muito prática aí para o nosso usuário. Então, a gente vai poder, graças a isso, atender a objetivos econômicos, certo? Sabemos que as nossas ideias, as ideias de projetos de softwares, elas sempre têm esse viés econômico por trás, há sempre a busca aí pela lucratividade de uma ideia. Não pense em que você vai desenvolver algo e não vai ter nenhum retorno financeiro. Não, não é assim que a vida realmente ocorre, a vida real, a vida fora aí da academia, não é nada disso, certo? Tudo que vocês fazem sempre tem esse viés econômico. Acredito que muitos de vocês já devem ter alguma ideia de algum software que seja extremamente mirabolante, inovador, e vocês querem dar vida a isso porque pensam que essa sua ideia vai te trazer uma boa lucratividade, que vai te deixar rico, tal qual fez aí com o grande Mark Zuckerberg, por exemplo. Ele teve uma ideia mirabolante de uma nova rede social para a época, que era o Facebook, e hoje assim se tornou um produto de sucesso. O cara está aí extremamente bilionário, curtindo a vida numa boa. Até o Manuel disse que é o que ele queria, eu também queria muito. Também queria muito. E aí, o design dessa ideia permitiu atender os objetivos econômicos que ela tinha por trás e também esboçar a criatividade que o seu idealizador tinha por trás. Ele tinha, pensando em nosso Mark Zuckerberg, tinha uma ideia mirabolante, pensou no retorno econômico, retorno financeiro que essa ideia e também esboçou a sua criatividade para engajar os seus usuários e dar mais vivacidade, mais dinamicidade e fidelizar os seus usuários. Essa aí é a proposta por trás. Então, é importante sempre se analisar esse viés econômico e esse viés criativo, assim, digamos, das nossas interfaces, certo? A capacidade de inovar e encontrar soluções criativas para problemas comuns é um dos aspectos mais determinantes na trajetória aí de uma empresa, certo? Então, pensando também no escopo da vida real, que eu sempre gosto de fazer aqui na minha disciplina, sempre fazer referência ao que vocês irão encontrar lá fora aqui da nossa sala de aula, é que as empresas sempre buscam soluções para diversos problemas e buscam proporcionar essa solução da melhor maneira possível, da maneira mais simplificada, da maneira mais viável, da maneira que seja mais útil, porque é isso que os clientes esperam. Os clientes esperam praticidade, esperam viabilidade aí para os seus produtos, certo? E para alcançar tudo isso, para se ter um produto que seja útil, para se desenvolver, na verdade, um produto que seja útil, que fidelize, assim, digamos, os seus usuários, então todas as tomadas de decisões, na verdade, não todas, né? Mas a maioria das tomadas de decisões vão ser feitas por pessoas que sejam criativas e críticas. Pensando aí no Facebook, houveram uma série de tomadas de decisões por trás desse projeto de software. E aí, desculpa, gente, eu vou mutar aqui o microfone, peraí, só um instante.
Pronto, agora sim. Agora sim. Gente, coisas aí que acontecem, né, no ensino remoto. Tem muito o que fazer. Então, voltando aqui, pessoal, espero que vocês não tenham perdido a discussão que eu estava aqui fazendo. Pensa no Facebook, no projeto de software que regeu, que rege ainda nesse produto, é um produto que continua em vigor, um produto digital, claro. A maioria das tomadas de decisões que envolvem esse produto, quer implementar uma funcionalidade, quer fazer isso, quer fazer aquilo, são tomadas aí por pessoas que sejam criativas e críticas. Você tem que procurar uma forma criativa de se resolver um problema. Entretanto, você tem que ser crítico ao ponto de analisar se isso vai se tornar viável ou não. Não pensem aí que o que vocês planejam, a ideia que vocês têm, é totalmente viável ao ponto de ser assim indiscutível. Eu diria, ao ponto de você não aceitar nenhuma crítica negativa, não analisar os pontos negativos por trás da sua ideia, não. Fujam disso. Não tomem as suas concepções como totalmente certas, certo? Só que, para garantir que você vai conseguir colocar em prática a sua criatividade e também a sua capacidade de ser crítico, crítico, claro, de uma maneira positiva, que vem agregar ao projeto. Para garantir que você consiga fazer isso, você precisa de um ambiente apropriado, você precisa de uma metodologia, de algo aí que reja e que dê a liberdade para você ser criativo, para você ser crítico, certo? Entretanto, é muito difícil que você consiga fazer isso em um ambiente que seja inapropriado, e é o que grande parte aí, eu não vou dizer grande parte, mas é o que muitas empresas ainda, infelizmente, oferecem aos seus funcionários, pensando aqui na área de desenvolvimento de software. Não dão essa liberdade para o dev, para o designer, para o analista de requisitos serem criativos. Não. Fazem com que eles pensem muito dentro da caixinha. E isso não é algo vantajoso, porque, beleza, pensar dentro da caixinha, pensar dentro da bolha, vai garantir que o que está sendo desenvolvido vai continuar dando certo. Entretanto, impede que esse produto digital ele se torne algo inovador, que venha a atrair mais clientes, porque está só pensando na caixinha, está só seguindo uma linha, um fluxo linear, assim, digamos, de desenvolvimento dos projetos, não permitem que os membros aí, o corpo do time de desenvolvimento, ele tenha essa liberdade para ser criativo, certo? Então é necessário, conforme eu estou deixando aqui evidente nesses pontos iniciais, ter um ambiente apropriado para que a Dimona, para que o Manuel, para que o Flávio, para que o Bruno, para que a Natália possam ser criativos dentro de um projeto de software e esboçar essa sua criatividade, analisar as consequências para o projeto e serem críticos a ponto de decidirem se essas suas inovações, essas soluções criativas vão ser favoráveis, assim, digamos, para o projeto. Certo? Então, é dever de uma empresa de sucesso, afinal, todas as empresas almejam isso, é dever de uma empresa de sucesso proporcionar aos seus integrantes as condições necessárias para o estímulo da criatividade. Pessoal, se vocês aí se depararem com alguma empresa que não dá asas assim para você ser criativo, para você pensar em maneiras maneiras assim. É porque eu não queria repetir essa palavra, fugiu da minha cabeça, mas pensar em maneiras criativas aqui, utilizando novamente esse termo, se vocês não puderem esboçar a sua criatividade, vocês se sentirão como acho que um pássaro dentro da gaiola, vocês não estarão dando asas aí à imaginação. Olha só, se aqui no escopo dessa disciplina não permitisse que vocês também dessem asas aí à liberdade, à imaginação de vocês, eu só pedisse, exigisse algumas coisas específicas, ó, pessoal, faça isso, faça desse jeito, desse jeitinho. Não, vejam que os meus milestones aqui, os trabalhos avaliativos da nossa disciplina, são voltados a esse estímulo aí
da imaginação de vocês, certo? Vejam aí, por exemplo, para as cores aí do projeto, eu estou deixando que vocês escolham, não estou dizendo, olha, pessoal, vocês vão utilizar, sei lá, o preto e o vermelho por isso e por aquilo. Não, vocês se sentiriam presos. E é o que muitas empresas ainda fazem, dão esse direcionamento para os seus funcionários. Ó, você vai fazer isso desse jeitinho. Ah, eu posso fazer de maneira diferente? Eu sei uma maneira mais eficiente de fazer isso. Ou eu consigo pensar uma maneira mais criativa. Você fala isso para o seu gerente de projeto e diz, não, eu quero que você faça desse jeitinho, por isso, por aquilo. Beleza, você vai sentir um pouco mal, porque não está tendo esse estímulo aí da sua criatividade. E não somente para a sua parte pessoal, mas para o projeto como um todo, conforme eu vou aqui apontar com uma das estratégias aqui, uma das abordagens que trazem uma estruturação do projeto de desenvolvimento de software, que é o Design Thinking, ou a sigla aí DT, certo? E aí o nosso Design Thinking vai se referir ao processo criativo e crítico. Olha só, vocês irão pensar de forma criativa e crítica. Vejam aí, eu estou apontando aqui há uns 10 minutos já os aspectos negativos de vocês não serem criativos dentro de um projeto, e estou agora dando uma das soluções que muitas empresas utilizam, e isso eu acho muito legal, inclusive algumas aqui da nossa região aplicam tanto o Design Thinking como o Design Sprint. Inclusive lá na Hello nós utilizávamos o Design Sprint, que eu vou falar na próxima aula, certo? Então, uma dessas novas metodologias, uma dessas novas abordagens é o Design Thinking, que vocês entenderão aqui nessa aula todas as vantagens que essa abordagem traz. Mas, assim, em tese, em um resumo bem breve, vai possibilitar a organização de testes de modo a estimular a tomada de decisões e a busca por conhecimento, e tudo isso de maneira criativa e crítica. Olha só, pessoal, que inovador, que algo assim extremamente vantajoso para um projeto. Você está dando liberdade para os membros que fazem parte desse projeto serem criativos e críticos. E aí, através disso, os ganhos serão, assim, inúmeros mesmo para o projeto. Beleza? Deixa eu ver aqui o que o Vinícius perguntou. Quando a empresa muda de cor, significa que ela mudou sua postura? Na maioria das vezes, porque a cor, para vocês verem, é o aspecto mais gritante de uma inovação, certo? Eu não vou dizer necessariamente que ela mudou a sua postura, não posso fazer essa conclusão, mas em grande parte aí das empresas aí que mudaram, viraram produtos assim inovadores, tiveram essas mudanças aí na sua interface e também em relação às cores assim da sua marca para defender algo novo, algo inovador, certo? Beleza, mas isso não necessariamente é algo que ocorre, certo? Não significa que porque uma empresa mudou aí as cores do seu produto, ela está mudando a sua postura. Não necessariamente. Entretanto, o que eu quero deixar evidente é que pode ter, sim, uma grande relação na maioria dos casos. Certo, Vinícius? Beleza. Então, voltando aqui, o nosso Design Thinking, ele não tem, assim, uma fórmula específica para a sua implementação. Ó, você vai seguir esses passos, vai fazer isso, aquilo, e aí você vai ter o Design Thinking implantado aí na sua empresa. Não, nada disso. Essa abordagem, ela traz condições necessárias para maximizar a obtenção de conhecimento e a sua aplicação. Então, tem algumas abordagens, uma série de abordagens aí. Você pode aplicar no seu projetinho, certo? E garantir esse estímulo do pensamento criativo e crítico do pessoal que compõe esse projeto, certo? Além do mais, ele estimula a criação de processos coletivos e colaborativos, e isso é muito bom, pessoal, muito bom mesmo, porque dentro aí de um projeto de software, ninguém é uma ilha isolada, ou seja, o Vinícius não pensa só da maneira dele, a Dimona não pensa só da maneira dela, o Emanuel também não pensa só da maneira dele, se todos estiverem dentro de um mesmo projeto. Não, ninguém é uma ilha, pessoal, ninguém é inacessível, ao ponto de não se comunicar de forma alguma com os outros membros aí de um projetinho de software. Não, nada disso.
é muito interessante e muito vantajoso considerar o máximo de perspectivas diferentes. Entender, estamos aqui pronto, pensando no projeto que eu ia passar para a nossa disciplina, que seria uma loja de artigos nerds, a Nerdlândia, eu tenho que entender como o Vinícius pensa a respeito dessa ideia, como a Dimona também pensa a respeito dessa ideia e como o Emanuel também pensa. E sintetizar todas essas ideias em prol de se obter um produto que seja altamente inovador e altamente utilizável pelo usuário, para o usuário, certo? Então, não pensem que ninguém é uma ilha isolada e com a implementação do Design Thinking, então, a gente já vai evitar que isso aconteça, que alguém se isole, que alguém tome decisões de forma isolada. Não, nada disso, porque fazer isso vai ser negativo para o nosso projetinho. Certo? Então, aí, como vantagens da aplicação do Design Thinking, o que é que nós temos? O que é que eu posso citar? Nós vamos trazer inovação no desenvolvimento de produtos, serviços e estratégias. Temos aí uma série de pontos, uma série não vou dizer pontos, de atividades a serem feitas com o Design Thinking que irão garantir essa inovação no desenvolvimento desse produto, certo? Além do mais, vai trazer integração da equipe, o que é muito bom, evita que as pessoas se tornem ilhas isoladas dentro de um projeto, faz surgir novas e criativas maneiras de se solucionar esse problema, afinal, é o foco aí dessa metodologia, trazer esse pensamento criativo e crítico, então você vai ter aí maneiras bem mirabolantes de resolver o mesmo problema, certo? Também traz flexibilidade na aplicação e estimula o foco no usuário. Beleza? Outro ponto aqui que é bem interessante, já para deixar evidente, é que o Design Thinking, ele tinha, assim, em tese, 3 etapas principais. A primeira delas, entender, a segunda, explorar, e a terceira, materializar. E cada uma dessas etapas é o que eu vou discutir aqui com vocês, certo? E aí, ao se detalhar todo esse nosso fluxo de se entender, explorar e materializar, a gente pode se aprofundar nessa discussão e chegar aqui a todas essas 6 fases do Design Thinking, que são empatizar, definir, idealizar, prototipar, testar e implementar. Então, olha só, pessoal, é isso aqui o que eu vou discutir nesta aula para que vocês conheçam um pouco mais do Design Thinking e tenham noção aí das 6 principais fases que regem essa metodologia bem inovadora para o desenvolvimento de software. Beleza? Então tá aqui todas as 6 fases e as 3 etapas e as suas 6 fases, certo? Então tá aqui primeiro a etapa de entender, e aí nós temos as fases de empatizar e definir, a etapa aqui de explorar, e temos as fases de idealizar e prototipar, e a etapa aqui de materializar, na qual temos as fases de teste e implementação, certo? Então, empatizar aqui, bem a grosso modo, vai permitir que vocês conheçam melhor o usuário, criem empatias pelo usuário, certo? Vocês se incorporem na visão dos usuários e criem um produto que seja direcionado a eles. Definir, que também faz parte aqui da etapa de entender, vai utilizar os dados reunidos na fase anterior para que você identifique as necessidades dos usuários. Então, olha só, somente nessa etapa aqui de entender, você já vai criar empatia pelo seu usuário e vai conseguir entender as necessidades do seu usuário perante a sua aplicação. Olha só, pessoal, que vantajoso isso para o projeto de software. Aqui para a parte de explorar, o que vai ocorrer? Nós temos essas 2 fases. Você vai dar vida aí para as ideias que você teve. Então, você vai pensar em soluções que sejam diferentes para se resolver os problemas que foram identificados na etapa anterior. Afinal, você identificou as necessidades dos usuários, essas necessidades enfatizam certos problemas aí a serem resolvidos, certo? Então, a gente vai ter aqui a idealização de tudo isso e também vai colocar a mão na massa, vai criar o protótipo por trás dessa nossa solução aí que pensamos, certo? Então, temos aqui a prototipação, essa outra fase, e por fim, finalizamos aqui com a materialização. O que essa etapa de materialização diz? Nós vamos fazer o teste de usabilidade do que foi prototipado, certo? E vamos finalizar aí
com a sua implementação, ou seja, vamos dar vida ao que foi planejado. Então, olha só, pessoal, seguindo todo esse fluxo aqui do Design Thinking, a gente vai ter a garantia do desenvolvimento de um produto que seja muito útil para os usuários. Reenfatizando, vamos criar empatia pelo usuário, vamos pensar nas necessidades que ele tem, vamos buscar soluções para resolver esses problemas identificados, vamos criar os nossos protótipos, vamos testá-los e, por fim, vamos aí implementar, que nada mais é do que codificar toda essa aplicação. Então, essas aqui são as etapas do Design Thinking. Se vocês bem notarem, tudo isso aqui já rege aí as etapas de desenvolvimento do software dentro de uma empresa. Então, se eu fosse agora, digamos que eu sou o dono da Wolf Systems, certo? Que é a empresa que eu tanto cito aí nos milestones, digamos que eu sou o dono aí da Wolf Systems, e aí eu quero aplicar o Design Thinking, então eu vou seguir essas 6 fases aqui para garantir que os produtos que a minha empresa desenvolve serão bem úteis assim para o usuário, que eu tenha algo que os meus usuários vão se agradar e vão fazer um bom uso. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui a pergunta do Manuel. É normal os colaboradores sugerirem pesquisas com os usuários, nesse caso aí? Sim, sim. Inclusive, pessoal, essas pesquisas com os usuários fazem parte aqui dessa fase de simpatizar com os nossos usuários. Vocês precisam conhecer quem são as pessoas que irão fazer uso da sua aplicação. Eu tenho que entender quem é o público-alvo. São alunos, professores, quem mais? Motoristas, crianças, enfim, você tem que entender o seu público-alvo e tem que criar empatia por eles, porque criando essa empatia, estabelecendo esse certo vínculo emocional, assim, digamos, você vai ter esse contato mais próximo com seus usuários, vai identificar as necessidades e vai se empenhar na busca de soluções criativas para resolver esses problemas. Olha só, pessoal, que maravilhoso fazer isso, certo? Outro ponto, olha só aqui, Manuel, para você poder enxergar, tá até aqui, ó, empatize e promover pesquisas que visem conhecer melhor os usuários. Então, sim, os colaboradores do projeto podem sugerir certas pesquisas para se alcançar esse propósito, certo? Então, a gente vai conhecer tudo isso aqui no decorrer dessa aula. Então, falando aí sobre a nossa primeira fase, a fase aí de empatizar, vamos ver quais são os pontos que aqui são discutidos. Então, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Você parar de olhar só para o seu umbigo e entender como a outra pessoa se enxerga, na verdade, perceber a perspectiva de outra pessoa, certo? Eu ter empatia aí pela forma como Emmanuel enxerga uma determinada aplicação, ou pela forma como Vinícius enxerga aí uma outra determinada coisa. Isso que é empatia, você se colocar no lugar do outro. E aí, tendo essa etapa no nosso fluxo, essa fase, a equipe tem que promover pesquisas que visem conhecer melhor os usuários e as informações irão alimentar o processo criativo na etapa de geração de ideias. Então, empatia é isso. Vocês vão conhecer os vossos usuários, vão fazer uma série de pesquisas com eles, certo? E todas essas pesquisas vão permitir que vocês identifiquem os problemas que os seus usuários enfrentam. E, tendo noção desses problemas, na próxima fase, lá na terceira, vocês vão idealizar ideias, soluções para solucionar esses problemas aí dos usuários. Certo? Beleza? Ok. E aí essas pesquisas, elas tanto podem ser quantitativas, com números estatísticos, para que vocês possam conhecer o tamanho dos seus consumidores. Quero saber quantas pessoas utilizariam o meu software. Então, vocês podem fazer uma pesquisa quantitativa para entender, olha, foram aqui entrevistadas 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 98 apontaram que utilizariam o meu software. Então, isso já é uma pesquisa aí muito relevante para a sua aplicação, porque já deu uma grande base para o desenvolvimento dessa aplicação. Vocês já sabem que muitas pessoas utilizariam
o que aí vai ser desenvolvido, certo? Entretanto, essas pesquisas quantitativas, se vocês bem perceberam, elas acabam sendo muito cruas, no sentido, beleza, eu sei que 98 pessoas de 100 utilizariam minha aplicação. Massa. Mas por que elas utilizariam a minha aplicação? Isso não foi questionado. Você só fez uma pesquisa quantitativa para mensurar o total de pessoas que utilizariam a sua aplicação. Então, é muito comum que essas pesquisas sejam também com viés qualitativo, para você colher informações mais adequadas sobre os seus usuários, entender o estilo de vida deles e como, por exemplo, eles utilizariam a sua aplicação, a grande ideia aí que você tem em mente. Então, não façam somente esse tipo de pesquisa crua. Não encarem os dados somente como números, somente como estatísticas. Não, encarem esses dados como pessoas, futuros usuários ou possíveis usuários da sua aplicação e criem empatia, passem a enxergar como esses usuários. Então, o ideal é que vocês façam pesquisas aí com viés quantitativo e qualitativo. Beleza? Ok. E aí, em tese, o objetivo dessa fase é que vocês reúnem informações suficientes para a próxima fase, na qual vocês irão buscar na qual vocês irão identificar, na verdade, os problemas enfrentados por essas pessoas. Então, criem empatia pelos usuários e coloquem-se no lugar deles. Isso é o que versa essa fase, certo? E aí, uma fonte primária, para se dar início a essa fase, é o feedback de projetos realizados anteriormente. Como eu sempre venho enfatizando, vou aqui citar novamente, no universo de software, nada se cria, tudo se copia. Então, se você está trabalhando em um projeto de software, significa que ele teve como base projetos anteriores. Então, tome aí como start desse novo projeto o feedback dos clientes em projetos que foram bases para o projeto no qual você está inserido, certo? E aí, esse feedback, ter noção de tudo isso, vai esclarecer o que funcionou no que você está tomando como base e o que não funcionou também para que você possa melhorar. Não é à toa que nesse milestone, no milestone atual, estou pedindo para que vocês conheçam os seus concorrentes, tenham feedback desses clientes que já utilizam, dos usuários que já utilizam essas aplicações e entendam o que eles têm a sugerir de melhoria e o que eles apontam como aspecto muito positivo. E aí vocês vão, é claro que vocês irão tomar isso como base para dar prosseguimento aí para o seu projeto. Beleza? Ok. Certo. Beleza. Outra fonte de informação aí que vocês podem ter para essa primeira fase são os relatórios de pesquisa de mercado consumidor, certo? Porque essas fontes também vão mostrar a distribuição demográfica, desempenho passado de determinados mercados, segmentos e fornecem uma visão clara da estrutura do mercado. Afinal, pessoal, é sempre importante que vocês conheçam aí o nicho na qual a sua aplicação ela vai estar inserida, que vocês saibam qual é o meio, como as pessoas irão utilizar essa sua aplicação. Isso também é algo muito importante nessa fase de se ter empatia pelos usuários, certo? E aí, só falando aqui de maneira crua sobre tudo isso, não está muito evidente. Eu estou só trazendo texto. Não é isso que eu quero para vocês. Quero que vocês enxerguem também como colocar em prática essa fase. Vocês já sabem que vão realizar pesquisas com os usuários, certo? Para poder identificar eles, obter dados. Entretanto, para que vocês tenham uma melhor percepção acerca dos vossos usuários e não encarem esses dados como meros dados crus, somente como números, então vocês podem também aplicar uma das coisas que eu acho mais incrível dentro do universo do desenvolvimento de software, que é as personas. Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre esse termo, já saibam aí o que é esse artefato. E esse artefato é muito massa, porque ele garante a empatia pelos vossos usuários. Eu tenho uma aula preparada aqui para isso, sobre personas, certo? Então, eu vou discutir aqui
com vocês sobre esse artefato, mas em tese, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o que seria as nossas personas. Aqui são 2 personas do meu TCC, certo? Só para vocês verem. E olha só o seguinte, fiz pesquisas qualitativas e quantitativas com possíveis usuários aí da minha aplicação, que se tratava de um ambiente acadêmico inovador, que iria melhorar o cigarro. Não é à toa que eu critico tanto o cigarro nas minhas aulas. E aí eu tive esses dados, só que eles estavam muito crus. Então, para garantir a empatia pelos meus usuários, eu criei essas 2 personas. E olha só, o que eu tenho aqui nessas minhas personas? Eu tenho aqui o nome dele, o Thiago. Tenho aqui alguns possíveis dados. Esses dados vocês podem coletar. Vocês podem selecionar, na verdade, a partir dos dados que vocês já coletaram. Veja aqui. Eu peguei aqui o Thiago, 18 anos, que tem ensino superior incompleto. Então, isso aqui dá... e ele também é um estudante do curso de BTI. Então, isso aqui já é meio que o perfil de uma das pessoas que responderam aí a minha pesquisa, certo? E olha só, a minha pessoa, o Thiago, ele tem uma série de objetivos, problemas e como a minha aplicação pode ajudá-lo. Veja só o que eu tenho aqui. O objetivo do Thiago é aprender a aprimorar suas habilidades na programação e passar na disciplina de algoritmos. Afinal, ele é um novato, assim, digamos aí, no curso de BTI, ele tem esse objetivo, certo? E aí, como ele é novato, ele enfrenta aqui uma série de problemas que foram apontados, como, por exemplo, ele não entende muito bem os conteúdos da disciplina, ele tem vergonha de tirar dúvidas com o professor, ele tem dificuldade para encontrar materiais adequados na internet ou em outras fontes que visem auxiliá-lo aí nos seus estudos. Então, tem aqui uma série de problemas que eu identifiquei com o Thiago. E também já pensei aqui em como a minha aplicação pode ajudá-lo. Então, eu tenho aqui 3 pontos que demonstram como os problemas aí do Thiago poderiam ser resolvidos. Como, por exemplo, ele poderia aqui enviar dúvidas de forma anônima ao professor ou monitor da disciplina, já que ele tem vergonha de tirar dúvidas com o professor. Então, ele pode enviar essas dúvidas aí pela minha aplicação de forma anônima. Pronto, problema aí resolvido. Olha só, com o uso de personas, então já consegui meio que criar uma empatia pelos meus possíveis usuários. Isso é muito massa. Outro exemplo, olha só, tem aqui a Tereza Return, que é uma veterana focada. E aí, eu também tenho aqui os dados dela, tenho aqui o seu objetivo, que é aprimorar suas habilidades em programação e passar na disciplina de algoritmos, tem aqui os seus problemas e como a minha aplicação pode ajudá-la. Então, tendo em mãos esse tão importante artefato, no qual a gente conversa mais sobre ele, não há aula especial, não há aula dedicada só para isso, eu consigo criar, estabelecer um vínculo mais forte, uma maior empatia pelo meu usuário. Veja só, pessoal, aspecto aí muito vantajoso para o desenvolvimento de uma aplicação. Então, vejam que eu parti de dados crus, meros dados estatísticos, e peguei esses dados, meio que transformei, sintetizei eles em um possível usuário aí da minha aplicação. E aí, tendo isso, fazendo isso, eu consigo imaginar como o meu usuário faria uso do que eu estou desenvolvendo. Então, os ganhos por trás de tudo isso são, assim, enormes. Beleza? Ok. E aí, para garantir que essa nossa primeira fase vai ser bem satisfeita, assim, digamos, temos aqui alguns checklists que são importantes para caso vocês se deparem com alguma empresa que trabalhe com design thinking, certo? Então, aqui, primeiro ponto para criar essa empatia com os usuários é vocês entenderem quem é o cliente e o público de interesse, que vocês tenham noção de quem são as pessoas que irão utilizar a sua aplicação. Outro ponto, você compreende o mercado-alvo, sabe onde o seu software ele vai ser aplicado, quais são as possíveis pessoas que irão utilizar, como elas irão utilizar, qual vai ser aí a utilidade, enfim, certo? Qual o nível de escolaridade dos usuários também pode ser um aspecto importante de se analisar, qual o estilo de vida, quais os sonhos e ambições, se você tem feedback de projetos anteriores. Então, olha só, que eu só coloquei nesses 3 pontos, deixa eu até voltar aqui, nesses 3 últimos, algumas possíveis perguntas que vocês podem fazer para conhecer melhor os vossos usuários e criarem uma maior empatia com eles, certo? E aqui, por último,
a questão do feedback dos projetos anteriores foi algo que eu também citei, certo? É o que eu sempre falo no universo de software, nada se cria, tudo se copia. Então, ter esse feedback de projetos anteriores é muito importante. Ou se não tiver de projetos anteriores, que sejam aí dos vossos concorrentes, que vocês conheçam o feedback, na verdade, vocês conheçam os vossos concorrentes, tenham feedback aí que os clientes, os usuários dessas outras aplicações estão provendo e tomem tudo isso como coisas aí a melhorar ou a se manter nas suas aplicações. Beleza? Ok, deixa eu ver aqui o que o Manuel falou. Problema, dificuldade de manter o foco nas aulas do YouTube. Como ajudar? É destinado apenas a vídeos educacionais, bloqueando outros tipos de vídeos para não tirar atenção. Perfeito, olha só, pessoal. Massa, muito massa. Aí uma das soluções que o Manuel propôs aí para o YouTube, certo? Tem uma área dedicada só a manter o foco, para que a pessoa ela não se desvirtue do que ela está ali fazendo. Então, isso poderia ser uma ferramenta bastante útil para canais no YouTube com esse viés mais educacional, que tivesse ali uma funcionalidade que fosse voltada a manter o foco do usuário, evitasse assim ao máximo as distrações que ele poderia ter. Então, boa ideia, Manuel. E aí, olha só que interessante, você criou empatia pelos usuários. Eu sei que você se identificou com isso, você se enxergou. Entretanto, isso também reflete uma certa empatia, porque você não está pensando nisso só para solucionar um problema que você tem. Não, são problemas que outros alunos que também utilizam o YouTube para estudar enfrentam, certo? Problemas que eu também enfrento. Então, isso é criar empatia. E isso é o que o Design Thinking permite que você faça dentro de uma empresa. Olha só, se estivéssemos aqui agora na Wolf Systems, estivéssemos com a honra de melhorar a interface do YouTube, proporcionar novas funcionalidades, você teria liberdade para esboçar essa sua opinião, essa sua ideia, certo? Porque isso foi algo criativo que você teve e também algo crítico, porque você já meio que pensou na viabilidade dessa ideia. Você já sabe aí que se ela vigorasse, fosse aplicada, seria algo muito massa aí para o projeto do YouTube, projeto de software que enriquece ainda mais essa ferramenta não, esse site, certo? Beleza? Ok, pessoal, próxima fase, prosseguindo aqui, é a fase de definir. E o que a fase de definir fala? Ela vai identificar quais são os reais problemas dos usuários. A gente meio que vai ter um complemento do que foi feito na fase anterior, em que nós conhecemos os nossos usuários, criamos empatia, paramos de olhar só para o nosso umbigo e olhamos agora com os olhos de outras pessoas. Então, enxergamos quais são os problemas que elas enfrentam, seus anseios, seus objetivos, enfim. Certo? E aí, nessa fase, isso aqui é um complemento. Você vai identificar os problemas que essas pessoas enfrentam. Vai utilizar os dados que foram reunidos na fase anterior, certo? E vai identificar tudo isso de modo a buscar funcionalidades que sejam aí relevantes para o seu software. Por exemplo, aí o que o nosso amigo Emanuel disse, desse problema de se perder o foco dentro aí do YouTube, isso poderia ter sido algo identificado na fase anterior, em uma empresa que aplica o Design Thinking, poderia ser algo feito na fase anterior, na fase de empatia, e aí na fase de definir, foi identificado isso. Olha só, alguns usuários estão com esse problema, estão perdendo o foco ao se estudar aulas pelo YouTube. E isso foi identificado nessa fase e vai prosseguir para as anteriores, para que se venha a criar um produto com ênfase nisso, certo? Então, para essa fase que só busca fazer isso, identificar os problemas dos usuários, nós temos aqui também alguns checklists a serem atendidos, como você entende o que o cliente está pedindo? Já que na fase anterior você conheceu o seu cliente, mas agora, na fase de definir, você entende o que o cliente está pedindo? Ou o cliente entende o que ele está pedindo? Também é importante ter noção disso, que o cliente saiba o que ele está pedindo. É algo muito comum mesmo. Inclusive, os meus alunos da disciplina de análise e projeto de sistemas orientados a objetos, a disciplina com nome imenso, eles já apontaram isso, que
em contato com alguns clientes, eles não sabiam o que estavam pedindo, só estavam pedindo as coisas e não tinham noção do que eles queriam. Então, também é importante que nessa fase de definir os problemas que os clientes enfrentam, você tenha a garantia que o cliente saiba o que ele está pedindo. Beleza? O briefing, o planejamento aí que você vai apresentar na próxima reunião, ele tem alguma falha? Será que algum ponto passou batido? Algo que seria importante de se discutir não vai ser discutido? Analise tudo isso, veja todos esses pormenores por trás. Beleza? Você é capaz de gerenciar as expectativas, porque, querendo ou não, em projetos reais, e principalmente quando você tem um design thinking aplicado, você vai trabalhar com expectativas. As pessoas criam expectativas por trás das aplicações. Eu mesmo aqui já estou com as expectativas lá no alto, imaginando as ideias aí que vocês têm em mente. Então, vocês também precisam saber lidar com as expectativas dos vossos clientes, e isso também é algo importante se planejar, porque aqui, nessa fase de definir, você vai definir os problemas que os clientes enfrentam, para que na próxima fase você possa buscar soluções para isso, certo? Então, se você não souber selecionar bem esses problemas e criar altas expectativas aí para os usuários, os clientes, você pode chegar aí a um impasse de prometer para o cliente uma solução que nunca vai ser, digamos assim, obtida, certo? O cliente pediu algo que é extremamente difícil de ser alcançado, até mesmo impossível, e aí você garantiu para o cliente que iria conseguir fazer isso, entretanto, vai ser algo muito custoso ou algo até impossível. Então, é importante também gerenciar essas expectativas para evitar esse tipo de problema. Beleza? Ok, então sobre essa segunda fase, a essência dela é isso: identificar os problemas dos clientes. Beleza? A terceira fase, idealizar, conforme o bonequinho aqui já deixa evidente, nós vamos ter ideias aí para solucionar os problemas que foram identificados na fase anterior. Então, seguindo o fluxo, na primeira fase, conhecemos os nossos usuários. Na segunda, identificamos os seus problemas. Na terceira, vamos buscar soluções para os seus problemas. Olha só que legal. Então, durante essa fase, você vai se debruçar sobre todas as informações coletadas nas pesquisas, vai analisar restrições que tiveram na fase anterior, vai ver quais são os problemas aí que foram selecionados para se resolver, certo? E vai agora gerar ideias que atendam atendam não, que busquem solucionar os problemas aí que foram identificados. É isso que essa fase faz. Beleza? E aí, por exemplo, aqui no planejamento dessa fase, no que vai ser apresentado na próxima reunião, você pode ver as solicitações do cliente para um determinado trabalho, certo? E aí você pode ter essas soluções desse problema que o cliente está enfrentando, e ele pode estar escrito de forma verbal, na verdade, ele pode estar escrito, perdoe, de forma verbal ou escrita, pode estar simples ou complexo. O importante é que ele tenha um objetivo específico a ser alcançado. Identifiquei esse problema, então esse problema tem algum objetivo, ele tem que ser solucionado. O cliente quer alcançar algo, só que ele não está conseguindo alcançar algo mediante esse problema. Então, nessa fase aqui, idealizar, vocês irão identificar os problemas e irão propor soluções para eles, certo? E aí, para garantir que tudo isso seja feito aí da forma mais conveniente assim possível, vocês vão fazer a integração geral dos times dentro da empresa. Então, é o que eu sempre falo, ninguém vai ser uma ilha isolada, por mais que o design thinking, seja muito mais voltado aí para as áreas de planejamento, as áreas de design, requisitos, enfim. Mesmo fazendo isso, você vai ter que ter uma integração geral dos times da empresa, ou seja, você também vai consultar aí as opiniões dos devs, claro, se eles puderem participar, se não tiverem atolados aí de pendências, o que é bem comum que aconteça, certo? E aí, a meta é que se junte o máximo possível de pessoas e pense em ideias e soluções diferentes para se resolver o problema. É isso que essa fase almeja, que você não considere as pessoas como ilhas isoladas, traga todas elas para conversar e ter meio que esse brainstorming,
esse furacão de ideias para se solucionar os problemas aí que foram apontados, certo? Então, designers, analistas de requisitos, programadores, gerentes de projetos, todo mundo aí vai participar dessa terceira fase, que é idealizar, fazer esse brainstorming aí de soluções para um problema que foi identificado. Beleza? E aí nós temos uma série de técnicas para isso. Já falei aqui da primeira delas, brainstorming, que é meio que esse furacão de ideias, todo mundo jogando várias ideias aí. Eu não vou dizer o Léo, mas todo mundo esboçando as ideias que eles têm para solucionar esse problema, e aí há toda uma metodologia por trás para se chegar a um consenso de tudo isso, certo? Outro ponto aqui, outra técnica que pode ser aplicada, o uso de mapas mentais, pode ser criado aí um design com clientes, ou pode ser adaptado designs que já foram testados e aprovados em projetos anteriores, enfim, temos aí uma série de técnicas que podem ser aplicadas. Então, dentro aí da empresa na qual vocês irão trabalhar, se ela, claro, aplicar o design thinking, então já vai ter tudo isso aí selecionado. Beleza, então vocês já vão saber que nessa terceira fase, a fase de idealizar, vai ter alguma técnica aí por trás que vai buscar meio que sintetizar todas essas soluções que as pessoas aí irão propor ao Léo, aos montes. Beleza? Ok? E é assim importante que, independentemente da técnica adotada, de qual delas aí for utilizada, brainstorm, adaptação de designs anteriores, por aí vai, todos os integrantes têm que se sentir com liberdade para expressar e dar suas opiniões. É bem comum mesmo, que em projetos de software, algumas pessoas sejam mais despojadas para falar do que outras. Olha só, aqui mesmo na nossa disciplina, eu tenho vários alunos que sempre falam comigo, o Vinícius, o Flávio, a Dimona, o Emanuel, certo? Eles são pessoas mais despojadas para falar. Entretanto, temos aqui outros alunos que participam muito pouco, como foi o caso aí da Aldenisa. A Aldenisa, vez ou outra, ela fala, mas não fala com tanta frequência como o Flávio, o Emanuel, o Vinícius, a Dimona, enfim. E isso também é algo que pode ocorrer um projeto real. Algumas pessoas podem falar mais do que outras. E essas outras pessoas que falam menos, elas às vezes podem fazer isso porque não se sentem à vontade para expressar as suas opiniões. Então, para evitar que isso aconteça, a abordagem, a técnica aqui utilizada tem que permitir que as pessoas elas tenham liberdade para expressar e dar suas opiniões e também com que elas não sejam julgadas por isso. Afinal, estamos dando as nossas opiniões, são ideias, então ninguém tem que tomar a ideia do outro como inferior. Nossa, o Manuel sugeriu isso. Nossa, Manuel, que ideia lixo. Não, gente, se isso acontecer em um projeto real, olhem as consequências negativas. O Emanuel citou aí uma ideia que ele teve para solucionar um problema, e aí algum membro do time falou isso que eu acabei de falar, e vai fazer com que o Emanuel, nas próximas oportunidades, não se sinta à vontade para expressar suas ideias, e também vai fazer com que outras pessoas pensem muito antes de falar, de esboçar a sua opinião, porque está tendo esse tipo de julgamento, e ter esse tipo de julgamento, pessoal, não é nada legal, certo? Essas coisas que eu falo são aspectos muito irrelevantes assim, para a área da engenharia de software, para quem quiser seguir carreira nessa área, porque a área da engenharia de software não consiste só em se criar software, mas também em se gerenciar as pessoas por trás. Porque projetos reais de software não são feitos só por uma pessoa, são feitos aí por um time de desenvolvimento, certo? Olha só, pensem no filme que vocês mais gostam. Sei lá, Os Vingadores Ultimato, por exemplo. O filme dos Vingadores Ultimato foi feito só por uma pessoa? Só tinha uma pessoa por trás desse filme? Não. Tinha toda uma equipe, cada uma dessas pessoas tinha um papel. Tinha o pessoal do figurino, o pessoal aí do enredo, o pessoal das luzes, o pessoal dos efeitos especiais, enfim, todo mundo tinha um certo papel. E é isso que ocorre no projeto real. Todo mundo tem um papel, certo? Eu vou fazer isso, o Manuel vai fazer aquilo, o Fábio faz aquilo, o Bruno faz isso, a Aldenisa faz aquilo, enfim, certo? E aí a junção de todos os nossos trabalhos vai culminar no produto final.
Então, voltando aqui, se nesse ponto, sabendo que todas as pessoas, que nós temos várias pessoas em um projeto não é feito somente por uma única pessoa. Sabendo que temos várias pessoas, estamos aplicando aqui o Design Thinking. Estamos aí com o brainstorm, tá todo mundo falando, eu acho que a gente poderia fazer isso, acho que poderia fazer aquilo, enfim. Se tiver esse tipo de julgamento, pessoal, isso vai ser muito ruim para o projeto, porque alguém talvez tenha uma ideia de ouro e não queira esboçar a sua ideia de ouro, porque vai ter esse tipo de julgamento. Alguém pode julgar a ideia dele como irrelevante. Ou até mesmo que a ideia da pessoa não seja tão boa, não seja tão aplicável, não é legal fazer esse tipo de julgamento, porque vai trazer prejuízos aí para esse membro importante aí para o time. Ele vai ficar contido, vai ficar triste e isso vai refletir no desempenho dele. Beleza? Então, nessa fase aqui de idealizar, fica essa importante análise aí disso, de se evitar ao máximo esse tipo de julgamento. Beleza? Então, para vocês aplicarem, para terem noção de como essa fase se configura, temos aqui alguns checklists, como por exemplo, o briefing é compreensível, ou seja, esse planejamento aí dessa reunião está compreensível, o que foi idealizado aqui está compreensível? Outro ponto, você tem informações aí de pesquisa suficientes, afinal, estamos buscando aí soluções para os problemas, então, para se buscar as melhores soluções, você tem que ter o máximo aí de informações possíveis, certo? Terceiro ponto, quais técnicas serão utilizadas para gerar essas ideias? Vai ser brainstorm? Vai ser o design de adaptação de designs anteriores, outra técnica, enfim, tem que se ter algo aí já escolhido. Beleza? Ok? Então, aí, para a nossa terceira fase, é isso. A fase de idealizar consiste em se buscar soluções aí para o nosso problema. Beleza? Quarta fase, pessoal, prototipar. E nessa questão aqui da prototipação, é o ponto-chave aqui da nossa disciplina. A gente não vai ficar só na parte teórica, certo? Não, a gente vai colocar a mão na massa e vocês farão tal qual esse bonequinho aqui está fazendo. Vocês criarão aí as interfaces dos vossos sistemas, certo? Então, essa etapa vai produzir uma variedade de potenciais soluções para o projeto de design e o objetivo é que se entenda quais ideias funcionam e quais não funcionam, certo? A gente vai ter aí os nossos designs da nossa solução e vai ter a noção de quais delas aí vão proporcionar uma solução adequada ou não irão. É a melhor parte, como o Emanuel disse aí. De fato, é a melhor parte, é inclusive a parte mais legal dessa disciplina. Gente, quando eu chegar finalmente na parte de protótipo, não vejo a hora, quando a gente chegar, então eu vou parar de ter essas aulas tão teóricas para que vocês tenham aulas aí mais práticas e a gente criar algo juntos. Beleza? Então, nesse sentido, essa fase vai buscar a criação de protótipos, de se dar vida, assim, digamos, para soluções aí que foram encontradas na etapa anterior. Certo? E aí os nossos protótipos são utilizados para se testar a viabilidade técnica de uma ideia. Ou seja, na etapa anterior, na fase anterior, perdão, idealizar. Tínhamos uma série de ideias. Estava todo mundo lá falando as ideias que eles tinham para solucionar um problema, na verdade? Sim. Agora, vamos criar os protótipos para garantir, na verdade, para garantir não, para testar a viabilidade técnica do que se foi aí planejado. Ou seja, o Emanuel aí sugeriu algo para se solucionar um problema que foi identificado. Então, vamos testar a viabilidade disso, criando um protótipo e vendo como essa ideia que o Manuel teve se figura aqui dentro dessa fase, certo? Beleza? E aí, a gente vai testar também aspectos visuais e vai apresentá-los de uma maneira de como seriam produzidos. E aí, a equipe e o cliente, importante também que o cliente participe dessa fase, vão visualizar e manusear o conceito de design, que é o nosso protótipo. Eles vão ter uma ideia de como vai ficar aí o sistema final. Beleza? E aí, o objetivo do nosso protótipo é testar os aspectos técnicos e ele tem que ser elaborado de forma a garantir a presença desses aspectos e também permitir que eles sejam avaliados. Afinal, na quinta fase, nós vamos fazer a avaliação do nosso protótipo, para que na sexta nós já tenhamos um protótipo avaliado, devidamente avaliado, para que possa ser implementado.
certo? E aí, há 3 diferentes níveis para um protótipo. Segundo, eu vou falar com mais calma nas aulas voltadas para isso, mas já para que vocês saibam, temos 3 tipos de protótipo, que são os de baixa, média e alta fidelidade. Então, temos protótipos de baixa fidelidade, temos os protótipos de média fidelidade e temos o protótipo de alta fidelidade. O que seria um protótipo de baixa fidelidade? Olha só, tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês, só esperando ele carregar. Isso aqui, pessoal, deixa eu até baixar aqui o som. Isso aqui é um protótipo de baixa fidelidade. É isso aqui que vocês aí aprenderão a fazer. Olhem só que interessante. Esse nosso protótipo de baixa fidelidade é feito só com o quê? Papel e caneta. Na verdade, papel e lápis e borracha para que você possa apagar aí as alterações que você fizer na sua interface. Então, isso aqui é um protótipo de baixa fidelidade. E se vocês bem notarem, olha só, o usuário está interagindo aqui com elementos aí da interface e está refletindo como a interação vai se figurar mediante essa minha interface. Então, olha só, à medida que ele vai clicando em certas partes aí dessa minha interface, vai ocorrendo algum tipo de interação, vai surgindo algum outro elemento, vai aparecendo alguma outra janela, vai levando a alguma outra tela, enfim. Então, a gente vai discutir sobre isso aqui no escopo das nossas aulas, não se preocupem, certo? Então, já temos ciência que o nosso protótipo de baixa fidelidade é isso, é um esboço no papel da nossa interface. E aí vocês podem colocar essas interações para deixar as coisas mais dinâmicas. E aí, olha só, isso aqui é algo muito barato de se fazer, pessoal, não tem quase custo nenhum. Você só precisa de algumas folhas, lápis e papel. E aí, fazendo isso aqui com o usuário ele pode interagir, imaginando que essa pessoa seria o usuário vai interagindo aí com a nossa interface e já vai conhecendo como ficaria aí os aspectos interativos do que vai ser desenvolvido aí para ele. Beleza? Então já tenho ciência que protótipo de baixa fidelidade é isso. É algo feito no papel, com papel, lápis e caneta. Lápis e borracha, perdoe. Protótipo de média fidelidade, olha só. Nosso protótipo de média fidelidade, ele meio que é uma evolução do nosso protótipo de baixa, porque ele não é feito com lápis, borracha e papel. Ele é feito com software. Entretanto, por mais que ele seja feito com software, ele ainda não é a cara final do nosso produto. Ou seja, se vocês bem notarem, aqui eu estou só esboçando alguns elementos que estariam presentes na minha interface. Eu não tenho aqui cores, não tenho aqui as imagens do meu produto final, não tenho todas as informações, enfim. Aqui eu estou só analisando alguns elementos interativos e como eles se figuram dentro dessa interface. Então, protótipo de média fidelidade é isso. É uma melhoria do protótipo de baixa, porque não é feito com lápis e papel, e também não é um protótipo de alta, porque não tem os aspectos finais da interface do meu produto. Não tem cores, não tem as imagens, não tem as fontes assim que seriam utilizadas, enfim. Aqui eu estou só analisando os aspectos interativos. Beleza? Por fim, deixa eu passar aqui, o protótipo de alta fidelidade é isso, é algo que já reflete a visão final do meu produto. Se vocês bem notarem que, olha só, isso aqui se parece tanto com o produto final que nem parece que são só telas desenhadas. Não, parece já que é a aplicação final. Olha só, isso aqui está muito bem feito, muito bem arquitetado, e aí os programadores, em especial o front-end, tomarão toda essa interface para fazer exatamente igual. Então, nosso protótipo de alta fidelidade é isso. É algo tão parecido com o nosso software final que o usuário, qualquer pessoa, tem a sensação de que já está interagindo aí com o produto final e não com telas assim que somente foram desenhadas, beleza? Então, olha só, isso aqui é muito fascinante, são coisas aí que vocês irão aprender aqui na disciplina. Beleza? Então, são esses aí os 3 níveis de protótipos, coisas que a gente vai conhecer aqui aos poucos nas nossas próximas aulas. Então, protótipo de baixa, média e alta fidelidade. Beleza? Ok. Então,
para essa quarta fase, a fase de protótipo, de prototipar, nós também temos alguns checklists, como o protótipo foi desenvolvido utilizando a abordagem Mobile First? Afinal, estudamos sobre o Mobile First, não é verdade? Vocês viram que é muito importante se priorizar o desenvolvimento mobile para se garantir que o desenvolvimento desktop vai estar tão coeso, assim, eu diria, quanto a nossa interface mobile. Beleza? Outro ponto, as cores escolhidas refletem a intenção do software? Isso, pensando no nosso protótipo de alta fidelidade. Afinal, no protótipo de alta fidelidade, conforme o exemplo anterior, vocês viram lá a disposição das cores e dos demais elementos interativos que figurarão aí no produto final. Certo? As funcionalidades que estão dispostas no briefing, no que nós estamos nos propondo a resolver, foram prototipadas, ou seja, vocês conseguiram prototipar todas as soluções criativas que as pessoas esboçaram, certo? Isso aqui também é importante de se ter nessa fase aqui de protótipo. Beleza? Ainda sobre o design thinking, a quinta fase, que é a fase de teste, ela diz o seguinte: nessa fase, o nosso protótipo já está feito. Então, basta agora avaliá-lo com o cliente. E aí, para avaliar com o cliente, nós também vamos aplicar uma série de testes com diferentes perspectivas. E aí, é claro que no escopo dessa disciplina eu também falo sobre teste de software para que vocês também conheçam, beleza? Só que, a priori, a principal análise realizada com os nossos testes é um teste de usabilidade, saber se os elementos da nossa interface de fato são úteis aí para o nosso usuário. Beleza? Para essa fase também temos alguns checklists que foram definidas quais vertentes do protótipo serão testadas, afinal, testar tudo do protótipo é algo que exige muito tempo. E muito tempo do usuário é algo que não se pode exigir. Você tem que fazer testes com a visão mais direta, certo? Para áreas mais críticas, para áreas nas quais o usuário vai mais interagir. Então, você tem que definir o que vai ser, assim, avaliado. Beleza? Para não tornar também o teste longo e para evitar tomar muito tempo do usuário. Afinal, se o usuário está passando muito tempo no teste, então isso também vai refletir nos resultados. Pode ser que lá no final ele só esteja respondendo que as coisas estão boas porque ele está cansado e quer acabar logo com isso. Certo? Outro ponto, foi definida a metodologia de testagem. E aí nós temos uma série de testes a serem realizados. Como eu disse, o principal teste de usabilidade, mas nós temos outros. E aí, na aula dedicada a isso, eu falo para vocês sobre todos esses testes. Beleza? Qual o valor dos resultados obtidos? Afinal, nós temos que qualificar os resultados que foram obtidos aí da nossa avaliação. Os resultados que eu obtive dessa minha avaliação, o que eles refletem? Certo? É preciso ter noção disso. Então, aqui mais um ponto aí do nosso checklist para garantir que essa quinta fase aí foi aplicada com sucesso. Beleza? Por fim, pessoal, aqui já para finalizar, sobre o Design Thinking, temos a fase de implementação. E aí, na fase de implementação, conforme o próprio nome já deixa evidente, vamos dar vida ao nosso software. Se na primeira fase nós criamos empatia pelo usuário, na segunda, identificamos seus problemas, na terceira, buscamos soluções, na quarta, prototipamos e na quinta, avaliamos. Então, mediante tudo isso, só falta dar vida ao nosso software. Como nós damos vida a um software, a gente vai codificá-lo, certo? Então, essa etapa de codificação fica a cargo da sexta fase, só que implementar eu achei que eu tinha falado aqui alguma coisa. Na verdade, essa implementação é crucial, não basta só que você tenha resultados satisfatórios nas 5 fases anteriores, se na sexta você não tiver uma implementação adequada, certo? É importante dar vida a tudo isso, porque o usuário não vai interagir com o protótipo na vida real, no contexto de uso. Ele não vai interagir com o protótipo, não, porque o protótipo são telas. Não tem código por trás, não tem lógica de programação, não tem armazenamento de dados, não tem banco de dados, enfim, não tem conexão com servidores, nada disso. Então, nessa sexta fase, a gente vai implementar, beleza? Então, isso aí já fica mais a cargo dos devs, é algo que não abrange vocês diretamente, os UX/UI designers, entretanto, também
também abrange vocês de forma indireta. Por quê? Os devs, eles podem ter algum tipo de dúvida sobre aí o que foi desenhado para o protótipo. E eles podem te consultar e até mesmo você vai dar o direcionamento para eles. É algo que acontece na vida real, pessoal. O pessoal de design sempre tem contato com o pessoal que vai codificar o que foi prototipado. Isso é algo que realmente acontece. Como eu disse, dentro de um projeto de software, ninguém é uma ilha isolada. E também os times não são times isolados, ou seja, tem aqui o time de design isolado na sua salinha e o time de desenvolvimento isolado na salinha deles. Não, por mais que possam estar em salas diferentes, mas eles vão estar se comunicando, vão estar compartilhando informações entre si, certo? Então, nessa fase de implementação, vai ser, o que você, na verdade, vai ainda se comunicar com os devs e vai dar o direcionamento necessário para que eles possam aí dar vida ao que você planejou, certo? Então, eles podem vir tirar alguma dúvida sobre alguma funcionalidade que não ficou tão evidente, podem identificar algum problema e perguntar como solucionar aquilo, enfim, N questões aí que podem existir nessa fase. Então, aqui, para finalizar, também temos alguns checklists que são: o cliente aprovou as propostas, certo? Afinal, aqui vai ser implementado. Então, tem que ter a garantia de que os artefatos anteriores, de fato, aí estão aprovados pelo cliente, certo? O protótipo final foi entregue, afinal, sem o protótipo final, como é que vai se implementar o produto final? É preciso ter o protótipo final já com todas as suas devidas alterações e correções. Beleza? As orientações necessárias foram repassadas, ou seja, você já repassou tudo que os devs, em especial o pessoal front-end, precisa saber. Se tudo já foi repassado, beleza, ok, tá correto. As correções foram realizadas, em especial as correções aqui no protótipo final, porque, querendo ou não, vão existir correções aí para o projeto, certo? Beleza, e aí nós temos aqui uma fase extra, assim digamos, que é a fase de feedback. Afinal, eu falei que implementando o Design Thinking, nós temos a possibilidade de fazer uso do feedback de projetos anteriores. Mais uma vez, já está virando quase que o meu bordão, no universo de software, nada se cria, tudo se copia. Então, é importante que, ao se fazer uso dessa abordagem do Design Thinking, você também considere essa fase de feedback, porque ela vai ser importante para os outros projetos que vierem fazer uso aí do Design Thinking. Beleza? Então, alguns estudiosos defendem que a etapa final do Design Thinking é o feedback, ou seja, se coletar, se escolher o feedback dos clientes já da aplicação devidamente desenvolvida, para que se possa aprender com esse feedback e ter noção do que precisa ser melhorado, do que deu certo e também do que não deu certo, beleza? Então, é importante também que se tenha aí o feedback para que possa ser utilizado nas próximas etapas. Então, após a implementação, o cliente já vai o cliente já pode começar a buscar ou receber o retorno sobre como foi o produto recebido, ou seja, cabe à empresa saber como o cliente se sentiu já com o seu produto, então fazer alguma avaliação, buscar o feedback dele, porque esse feedback vai ser importante aí para os projetos posteriores de mesma natureza. Beleza? Então, o feedback no final do processo torna-se uma oportunidade de aprendizado para projetos futuros. Então, por isso que é importante ter esse feedback aí dos clientes. Então, podem ser identificados problemas no projeto, por exemplo, coisas que passaram batidas e que só por conta do feedback é que foram identificadas. Certo? Beleza? E aí, colocando essa fase extra aí no nosso Design Thinking, você vai obter soluções de design cada vez melhores aí no futuro. Beleza? Ok, então aqui temos só alguns checklists que finalizam essa última fase, essa fase extra, que são: houve uma conversa com o cliente sobre o sucesso da implementação? É importante saber disso. Se reunir posteriormente com o cliente e saber quais foram aí os feedbacks dele. Beleza? A implementação foi bem sucedida? Também é necessário ter ciência disso. Quais aspectos podem ser melhorados? Você tem que ter esse feedback do cliente para que ele informe o que ele identificou, que ele não gostou, que deu errado, que pode aí ser melhorado em projetos futuros ou até mesmo nesse projeto.
quais foram os erros e os acertos. Também são coisas aí relevantes a se considerar. Beleza? Ok? Então, pessoal, é isso aí o que eu tinha planejado para essa aula, falar sobre o Design Thinking de uma maneira bem superficial, porque se eu fosse me aprofundar em todos os pormenores do Design Thinking, então eu precisaria de uma disciplina só para isso. Infelizmente, a gente não tem tempo para se aprofundar tão profunda. Não tem tempo para se aprofundar nessa abordagem, infelizmente. Mas mesmo assim, espero ter deixado aqui evidente para vocês os aspectos gerais dessa abordagem que vocês podem vir a conhecer em uma empresa real na qual vocês venham a trabalhar, certo? Então, hoje, vocês estudaram o Design Thinking, viram sua aplicação, seus benefícios, entenderam que o Design Thinking é composto por 6 etapas: empatia, que consiste em se enxergar como cliente, certo? Definir, que busca identificar os problemas que o cliente enfrenta. Idealizar, que busca, na verdade, soluções para os problemas identificados na etapa anterior. Prototipar, que consiste em se criar os nossos protótipos. Testar os nossos protótipos e implementar da vida aí ao que foi prototipado. E aí, por último, finalizei falando sobre a etapa extra, que é a parte aí do feedback, que é muito importante para os projetos futuros. Afinal, aqui nessa etapa de empatia, a gente já pode considerar o feedback de projetos anteriores. Então, se no Design Thinking nós não tivermos essa etapa extra de feedback, então podemos aí acarretar em prejuízos para os projetos posteriores. Beleza? Então tá aqui as referências aí que eu utilizei para a elaboração dessa aula. E é isso, espero que tenha sido enriquecedora, espero que vocês tenham gostado e que agora já saibam o que é o Design Thinking, como toda essa metodologia de desenvolvimento de software se figura, pelo menos em um aspecto assim geral, eu diria. Certo? Beleza? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Perdão por ter sido tão teórico. Acho que a aula não foi tão motivante quanto as outras, né? Eu nem pedi muita participação, mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, valeu aí, Emanuel, Natália, Flávio e aos demais que aqui estão presentes. A gente se encontra na próxima semana e se dediquem no trabalho, deem vida aí para as ideias que vocês tiveram, beleza? A oportunidade de ouro é essa, certo? Então, valeu, pessoal. Até a próxima semana e tchau, tchau. Fui.